Seja bem-vindo, bem-vindo a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Eu tô aqui para falar sobre psiquiatria, sobre o modelo diagnóstico dimensional, sobre assuntos que são relevantes para a saúde mental. Seja bem-vindo, deixe seu like, siga aqui no canal, coloque esse sininho, porque eu tô postando vídeos regularmente. Hoje eu vou falar sobre o remédio mais prescrito, o psicofármaco mais prescrito do Brasil, que é sempre o campeão em todos os anos, que é o Rivotril, ou melhor dizendo, o fármaco clonazepam, porque o Rivotril é a referência, é a marca, é o original. O fármaco se chama clonazepam, que é uma droga da classe dos benzodiazepínicos, ou como costumamos chamar, calmantes, sedativos. São medicamentos bastante antigos dessa classe, pertencem a ela também exemplos como Frontal, o Alprazolam, o Lorax, Lorazepam, o Valium, o Diazepam, o Ocadil, Cloxazolam, pertencem também o Lexotan, o Bromazepam, né? E dentre outros, mas esses são os mais prescritos. Temos também o Roipinol, Flunitrazepam. Né? São drogas muito utilizadas, que têm um lugar na medicina. Eu já estou falando que tem um lugar na medicina porque esse é um vídeo predominantemente crítico aos benzodiazepínicos, já estou te avisando, mas são drogas que de fato têm um papel na medicina, têm um papel na psiquiatria. Tá? Eu não vou falar sobre o uso anestésico dessas drogas, porque é um uso óbvio, eu não sou anestesista. Né? Eu vou falar predominantemente sobre o uso em saúde mental. Essas drogas não são o Rivotril não é a droga mais vendida o psicofármaco mais vendido do Brasil pelo uso anestésico. Ele é a droga mais vendida do Brasil, o psicofármaco mais vendido do Brasil, porque ele é uma droga que traz alívio agudo do sofrimento. Resumo, é isso. Não é só porque ele melhora a ansiedade, é por uma ação ampla de alívio agudo, se não imediato, do sofrimento. E existe um espaço na saúde mental, existe um espaço na nossa preservação, na nossa existência humana para o alívio agudo do sofrimento. Isso existe. Então a gente tem que ter esse espaço. Isso por vezes é compassivo, é falta de compaixão, às vezes a gente não considerar isso, né? Falta da gente reconhecer um tamanho do sofrimento de alguém e agir na direção de aplacar esse sofrimento. Porém, esse espaço para alívio agudo, imediato e não condicional, quer dizer, meramente ingerir ali um comprimido ou algumas gotas, esse espaço ele não deve ser um enorme espaço, ele não deve ser o predomínio de como alguém trata um paciente ou de como uma pessoa encara o próprio sofrimento, a própria existência. E é aí que reside o perigo. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o Rivotril. Para falar um pouquinho sobre o Rivotril, eu preciso falar um pouco sobre regulação das emoções. Eu sugiro que você veja aqui vídeos que eu tenho sobre neuroticismo, sobre o Big Five, né? Que neuroticismo é um dos fatores do Big Five, que é um modelo de personalidade que explica, que descreve, explica a personalidade e a psicopatologia a partir de 5 fatores: neuroticismo, extroversão, amabilidade, conscienciosidade e abertura. O neuroticismo é um desses fatores e ele é o fator que tem relação com as emoções negativas. Emoções negativas são emoções sofridas, desagradáveis, não são emoções ruins, são emoções que são sofridas. E nós precisamos ter sensores de problema na vida, uma maneira do nosso organismo sinalizar para nós mesmos que nós estamos em apuros, de que nós temos um problema à frente ou agora na nossa cara, é a evocação de emoções negativas. É uma função fisiológica que tem regiões do nosso cérebro, circuitos, regiões que funcionam de maneira integrada em circuitos cerebrais dedicadas para a produção de emoções negativas. Portanto, não dá para a gente dizer que elas não são importantes. Elas são muito importantes. Elas são esquema de sinalização interna. E
em seguida, na medida em que nós antecipamos que elas acontecerão, ou na medida que elas acontecem, ou depois que elas acontecem, nós, seres humanos, agimos sobre elas. Nós fazemos coisas, nós temos jeitos de pensar, nós nos movemos na direção ou fugindo de alguma coisa. Eu posso ter medo de altura, eu fico longe da janela, eu não vou pular de paraquedas, eu não vou num brinquedo radical, sei lá o quê. Eu tenho medo de animais, eu tenho medo de aranha, eu vou ficar longe de uma aranha. Eu tenho medo de qualquer coisa, eu vou fugir do meu objeto fóbico. Agora, algumas dessas estratégias, elas ajudam a gente a enfrentar o desafio e melhoram a emoção negativa, outras não melhoram. Outras são maneiras de a gente enfrentar que são mal adaptativas, que são o que a gente chama de desregulação emocional. Então, por exemplo, se alguém faz um obstáculo na minha vida, eu posso ter raiva. A depender de como eu agir diante dessa raiva, se eu agir agressivamente com alguém, isso pode me trazer problemas, inimizades, problemas interpessoais, conflitos com pessoas importantes para mim, ou pior, da minha reputação no meio. Nossa, essa pessoa é muito irritada, é muito difícil lidar com ela. Por sua vez, se eu ajo de maneira assertiva diante da raiva, colocando dentro em relação aos outros de maneira organizada, de uma maneira que comunique as minhas necessidades, e que eu possa estabelecer limites saudáveis com os outros, eu posso ter uma maneira adaptativa de lidar com raiva, de enfrentar e de regular a minha própria raiva. Eu poderia ficar aqui horas dando múltiplos exemplos, mas, por exemplo, um indivíduo que tem um ataque de pânico, ele começa a fugir de circunstâncias em que ele, quem sabe, poderia ter um ataque de pânico, que são semelhantes àquela circunstância onde ele teve um ataque de pânico, ele pode começar a entender que a maneira de evitar um ataque de pânico é somente abandonando vários hábitos anteriores, vários comportamentos que ele tinha, e assim ele começa a restringir a própria vida. E esse é um dos mecanismos de produção do transtorno de pânico a partir do ataque de pânico. Ou seja, a depender de como a gente lida com as nossas emoções, elas podem ter um rumo compatível com a nossa saúde mental ou um rumo incompatível com a nossa saúde mental. E aí, onde que entra o Rivotril? O que você está falando aí de emoção? O que você está falando de todas essas coisas do Rivotril? Porque o Rivotril, ele é uma maneira incondicionada. Então, eu não preciso fazer nada, eu não preciso conversar com as pessoas de uma maneira melhor, eu não preciso enfrentar as coisas necessariamente, eu só preciso ingerir uma molécula, uma cápsula que ela vai ter efeito na hora. Esse efeito, esse mecanismo, ele não é comum entre as medicações psiquiátricas, entre os psicofármacos. A maior parte dos psicofármacos não tem esse efeito. Os antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor não têm esse efeito. Esse efeito imediato de redução drástica dessa forma do sofrimento. Algumas drogas podem ser sedativas, elas podem controlar a agitação e elas podem ter algum alívio sobre o sofrimento, mas o Rivotril e os seus parceiros aí dentro da classe dos benzodiazepínicos têm efeitos que são bastante específicos. E a questão central é que o Rivotril e outras drogas dessa classe têm um efeito sobre a circuitaria de recompensa. O que é a circuitaria de recompensa? Eu já te falei que é um circuito, são regiões cerebrais que agem de maneira coerente entre si. É um circuito cerebral que faz com que a gente repita comportamento. E se tem alguma molécula, algum fármaco, uma droga que age no circuito de recompensa, a gente corre um risco. É um risco, não quer dizer que vai acontecer, corre o risco de adquirir uma dependência daquela droga, que pode ser álcool, maconha, cocaína,
crack, heroína e assim por diante, nicotina, mas pode ser benzodiazepínicos. Então, essa ação imediata associada a um risco de dependência inspira para nós cautela na prescrição dessas medicações. Cautela não significa não prescrever. Cautela não significa abandonar essas medicações. Mas cautela significa ser mais cauteloso do que a maior parte dos médicos foi nos anos 80 e nos anos 90. E aqui eu vou trazer um elemento histórico. Existe hoje na psiquiatria um conflito entre gerações de psiquiatras, entre alguns, eu não estou fazendo aqui uma generalização, eu estou falando que tem alguns psiquiatras mais antigos que têm uma propensão a prescrever essas medicações e o Rivotril de uma maneira mais frequente, em doses mais altas, de uma maneira que a geração de psiquiatras mais novos, e ainda que eu tenho entrado na residência em 2010 e eu faço parte dessa geração, de uma maneira que a minha geração acha excessiva em termos de frequência, dose e duração. Eu entendo que a minha geração está certa, mas estou dizendo que tem uma opinião diversa. Por quê? Porque a minha geração vê muito pacientes que há décadas são dependentes dessas medicações. De maneira que a gente precisa ter cautela na hora que a gente prescreve. É verdade que tem alguns pacientes que usam o benzodiazepínico na mesma dose por décadas. Porque um dos mecanismos de dependência, uma das manifestações de dependência é tolerância. Tolerância significa precisar de uma dose maior para o mesmo efeito ou ter um efeito menor com a mesma dose. Então, o indivíduo que tomava um comprimido de Rivotril de meio miligrama, ele dormia muito bem, agora ele precisa de 2 comprimidos ou ele dorme mal com um comprimido. Pois bem, isso chama tolerância. E isso acontece, então, se você... A maior parte das pessoas que tem o hábito de ingerir álcool percebe que as primeiras vezes que bebeu foi muito mais sensível que 10 anos depois. Todo mundo é assim? Não, mas muitas pessoas são. Então, esse é um dos mecanismos. Mas tem pessoas que ficam lá décadas tomando a mesma quantidade. Eu tomo 3 gotas de Rivotril há 30 anos. Olha, tudo bem. Essas pessoas existem. Agora, também tem pessoas que evoluem para um quadro de dependência potencialmente grave. E muito importante, o tratamento dos transtornos mentais que envolvem emocionalidade negativa, é por isso que eu fiz um preâmbulo sobre emoções negativas, ele não passa essencialmente, centralmente, o core do tratamento não passa por usar uma droga que alivia o sofrimento agudamente. Ele passa por adquirir uma tolerância maior às emoções, de maneira que o indivíduo age de maneira mais flexível. Esse é o tratamento dos transtornos internalizantes, que tem uma relação com o neuroticismo, depressão, transtornos de ansiedade, TOC tem a ver, transtorno de estresse pós-traumático e assim por diante. Envolve o indivíduo adquirir habilidades de regulação emocional. E envolve o uso de drogas como os antidepressivos, não todos, mas uma grande parte deles, que tem uma ação sobre essas emoções de maneira muito diferente do que o Rivotril, do que os benzodiazepínicos, e não causam dependência. Então, o tratamento, se a gente usa o Rivotril, ele é uma parte pequena, temporária, em dose contada para o tratamento desses transtornos mentais, com a ressalva desses pacientes que estão aí usando há um tempão, de maneira muito ok, de uma maneira que não os prejudica. Essas pessoas existem, vamos respeitá-las, mas isso não significa que a gente deve esperar que isso vá acontecer com um novo paciente e que a gente deve trazer para alguém um uso crônico de uma droga potencialmente com efeitos colaterais relevantes, como é o Rivotril frontal, etc. Né? O Rivotril frontal e o Lexotan são iguais? Não. Qual é o pior? O pior é o frontal. O frontal é uma droga pior que as outras. E o seu uso ele deve ser muito restrito. Hoje, por exemplo, eu prescrevo frontal para os pacientes basicamente se eles quiserem usar no avião. Você vai andar de avião 3 vezes por ano. Beleza, isso ok. Frontal é uma droga que a gente tem que evitar no cotidiano. Existem exceções no reconhecimento de que
devemos evitar, mas se fôssemos usar um benzodiazepínico em idosos, porque o frontal tem um efeito de duração menor do que o Rivotril, há de se preferir o frontal, tudo bem, isso pode, mas novamente, a exceção da exceção, como regra, o frontal tem uma chance maior de dependência, ele tem um efeito mais curto, o indivíduo sente que aquele alívio da medicação ele é mais breve e logo ele precisa de outra dose. Pronto, temos aí um risco de uma produção de um ciclo de dependência não saudável e que a gente realmente precisa evitar. Agora, é claro que pessoas têm enorme sofrimento, ataques de pânico são horríveis, existem pessoas que estão com um momento de vida dramático, com muito sofrimento. A gente tem o uso compassivo dessas drogas, isso não é uma coisa que a gente deve ignorar. A gente tem alternativas, tem outras opções, mas a gente pode usar os remédios, isso está no nosso rol de prescrição e nosso arsenal terapêutico, vamos chamar assim. Mas a gente tem que usar doses baixas, com uma explicação de que as coisas vão ser temporárias, de que esse não é o centro do tratamento, que isso é algo que o paciente tem que aprender outras habilidades, recrutar outros recursos de enfrentamento desse sofrimento de saúde mental. É isso que a gente precisa. Essa é a questão central. Então, podemos usar, elas fazem parte do nosso rol, mas a gente precisa ter cautela. A gente precisa usar o tratamento de uma maneira mais saudável. A gente tem que usar todo o benefício que a psiquiatria possui, todas as estratégias que a gente dispõe, psicoterápicas e farmacológicas, outras além do Rivotril. Primeira coisa que eu falei no vídeo é que o Rivotril é o psicofármaco mais vendido. Depois de tudo isso que eu falei, a gente olha e fala, caramba, mas ele é o psicofármaco mais vendido. O que isso significa? Isso significa que provavelmente o tratamento que as pessoas estão recebendo é inapropriado? Em grande medida, sim. Isso não quer dizer, como eu disse, que todos os tratamentos são. Tem pessoas que estão aí muito bem obrigadas, a gente deve tentar tirar o remédio, mas não dá para dizer que o tratamento está errado, eu não diria isso. Mas essa extensão de prescrição, isso muito possivelmente significa que há uma provável indisponibilidade de tratamentos eficazes, na medida em que ou o profissional não tem o treinamento apropriado, ou são profissionais que não são da área de saúde mental diretamente prescrevendo essas drogas, ou porque a psicoterapia eficaz ela é menos disponível do que a gente gostaria. E talvez as pessoas precisem ser informadas, né, dos efeitos dessa medicação. E um dos efeitos que as pessoas tipicamente perguntam é: e aí, Rivotril causa demência? A gente deve explicar para as pessoas essa questão de regulação emocional, essa questão do que é um tratamento saudável, a gente deve explicar sobre os efeitos colaterais. E antes de falar da demência, eu vou falar sobre esses outros. O Rivotril confere um risco de queda. Então, idosos que tomam benzodiazepínicos têm um risco maior de queda, e queda é algo que pode ser muito ruim, pode ser fatal para um idoso, com fraturas, trauma de crânio, assim por diante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, em idosos, Rivotril, benzo, são coisas que a gente evita. Os geriatras, com muita razão, são os profissionais aí que mais falam isso e são pessoas muito cuidadosas. É muito valioso ter um geriatra opinando nesses momentos com os nossos pacientes. Físios, fisioterapeutas, inclusive, né, que estão lá ajudando os pacientes a andar melhor, a melhorar a marcha, etc., sabem dessa dificuldade também. Agora, além desses efeitos colaterais, os pacientes percebem uma queixa cognitiva ruim. Eles trazem queixas cognitivas, eles percebem uma cognição ruim. É muito difícil dizer se essas drogas causam demência. É possível que os estudos iniciais que demonstraram isso não eram estudos ideais para fazer essa demonstração, tá? Então, infelizmente, esses estudos não trouxeram conclusões cientificamente válidas. Então, é possível que eles não causem uma demência, uma doença neurodegenerativa com perda cognitiva progressiva. Isso não significa que eles não causam questões cognitivas, queixas cognitivas. E isso os pacientes têm. E eles têm essas queixas, e isso é muito frequente. E quando a gente tira a medicação, essas queixas melhoram. Então, é isso que a gente tem a dizer para os pacientes. Você tem queixas cognitivas, você está usando essas medicações, vale a pena parar de usar essas medicações num processo lento,
progressivo de retirada lenta, supervisionada por um profissional competente. E, eventualmente, que isso seja feito com outras medicações que sejam colocadas, que não sejam benzodiazepínicos, que não causem dependência, que não tenham esses efeitos. Então, a gente não deve retirar subitamente essas drogas, mas existem protocolos saudáveis para isso. Essa aqui é a minha opinião sobre o Rivotril, sobre os benzodiazepínicos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, coloca aí o sininho para outros vídeos, para você poder ter acesso a outros vídeos que eu produzo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.